Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 7. Ouçamos com toda atenção esse belíssimo trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ali também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro aos filhos de Hamor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Senhor dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim.
É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pelo registro sagrado, precioso, que o Senhor reservou para nós, igreja. Nós te louvamos porque a Tua palavra nos edifica e a Tua palavra nos prepara para que nós saibamos como dar razão da esperança que está em nós. Abençoa-nos nesta manhã, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tribunais injustos sempre existiram no curso da história. Já no Antigo Testamento, o profeta Amós denunciava os juízes que vendiam o justo por dinheiro e condenavam o necessitado por um par de sandálias. Amós capítulo 2, verso 6. O tribunal que julgou Jesus Cristo não tinha testemunhas, não tinha provas e foi feito durante a noite, coisa que era totalmente ilegal, tanto na lei judaica quanto na lei romana. Em nossos dias, muitas injustiças continuam a ser perpetradas por tribunais humanos. Muitos crentes já sofreram por causa disso. E as Escrituras nos mostram que haverá cada vez mais perseguição na medida em que o tempo avança. Cada vez mais tribunais injustos se estabelecerão, especialmente para caçar e perseguir os crentes, para tolher os seus direitos, para gerar perseguição religiosa. Nós estamos vendo essas tentativas no nosso próprio país. Essa é a tendência.
A questão é, como nós devemos reagir a tribunais injustos, a tribunais ímpios? Ora, o comportamento de Estevão aqui é exemplar e nos ensina bastante. A história se inicia no capítulo 6, a partir do versículo 8. Ali estão as falsas acusações. Acompanhem comigo, capítulo 6, a partir do verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Em suma, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito. Eles não conseguiam vencer Estevão nos argumentos. Estevão era um homem muito sábio, conhecedor das Escrituras. Deus usava Estevão com graça, com poder, fazendo maravilhas por intermédio do seu servo. Então, eles subornaram falsas testemunhas. Eles o acusaram falsamente de estar blasfemando contra Moisés e contra Deus. Prenderam Estevão sem provas e apresentaram mais falsas testemunhas para dizer que o Cristo que ele anunciava estava pretendendo destruir o templo. Diante de um tribunal ímpio, então, com essas acusações falsas e testemunhas falsas, prisão sem provas, diante de um tribunal ímpio, como foi que Estevão se portou? Em primeiro lugar, com respeito, com respeito. O texto começa, voltando a Atos 7, o texto começa com o sumo sacerdote perguntando: porventura é isto assim? As acusações que estão te fazendo procedem? E a palavra é dada agora a Estevão. Estevão começa o seu discurso de forma extremamente respeitosa. Ele começa dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi. Varões, irmãos e pais, ouvi. Ao chamar aqueles homens de irmãos e de pais, ele se coloca como o mesmo sangue. Ele os trata como compatriotas, como irmãos de sangue. A palavra irmãos é uma forma de tratar aqueles da mesma idade dele ou os mais novos. E a expressão pais é uma forma respeitosa de se referir aos mais velhos que estavam ali no sinédrio. Então veja que forma respeitosa de começar um discurso. Homens, irmãos e pais, se referindo aos mais velhos do sinédrio. Foi uma forma de honrar aqueles que estavam ali diante dele. Note que Estevão não está sendo desrespeitoso. Embora seja um tribunal ímpio, ele não está pagando o mal com o mal. Ele mantém-se no nível de um discípulo de cristão. Ele está ali pela palavra de testemunhas falsas, testemunhas compradas, mas mesmo assim ele mantém o respeito. Meus irmãos, este respeito, mesmo quando injustiçado, é um padrão daqueles homens da Bíblia que são piedosos. Este padrão é encontrado em vários personagens. Este respeito nos lembra José do Egito, que mesmo preso injustamente, e você se lembra da história, ele se apresenta diante de Faraó com todo respeito, com toda cortesia. Nos lembra Daniel, que mesmo cativo em terras inimigas, tratou bem todos os imperadores, ele passou por alguns, ele viveu muito tempo. E não é à toa que alguns imperadores o tinham como amigo, porque ele era respeitoso. Nos lembra o apóstolo Paulo, que em Atenas,
diante de uma idolatria que, diz o texto, o revoltava o seu coração, ele comparece diante do Areópago, aquele tribunal de filósofos, e ele os trata com cortesia e respeito. Varões atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E aí ele segue o seu discurso. Meus irmãos, Estevão usa neste discurso todo a expressão nossos pais 8 vezes, com respeito àqueles que o estavam ouvindo. O crente deveria tratar a todos com máximo respeito. A palavra de Deus nos diz, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito capítulo 2, versos 8 e 9. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, Deus te colocou no pastoreio deste rebanho, mas você não deve ser um ditador. Você deve repreender os mais velhos como se fossem teu pai, as mais velhas como se repreende uma mãe, as mais novas como irmãs e aos mais novos como irmãos. Como é que nós devemos nos portar em tribunais ímpios? Com respeito. Nós nunca devemos nos esquecer que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em um tribunal ímpio, ele permaneceu calado. Como ovelha muda, foi levada diante dos seus assassinos, dos seus matadores. Nós não devemos pagar mal com o mal, mas devemos sempre vencer o mal com o bem, com as armas da justiça, sempre. Uma aplicação às crianças. Crianças, lembrem-se do 5º mandamento. Qual é? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que Deus acrescente dias à tua vida. Você quer viver bastante? Honre o teu pai e a tua mãe, respeite o teu pai, respeite a tua mãe. Cuidado com o volume com o qual você fala com o teu pai e a tua mãe. Cuidado com o tom. Não responda a teu pai e a tua mãe com agressividade. Obedeça ao teu pai, obedeça à tua mãe. Eles merecem respeito, eles não são os teus amiguinhos, eles são autoridade sobre a sua vida. Respeite seu pai, respeite sua mãe. Uma aplicação aos adolescentes. Adolescentes estão numa fase que é ao mesmo tempo belíssima na vida, com tantos sonhos, com tantos ideais, mas é uma fase de revolta. Eu me lembro da minha adolescência, é uma fase em que a pessoa fica revoltada mesmo, com muita raiva, e nem sabe do que está tendo raiva, e está tendo raiva. A adolescência é assim, de fato, mas não desconte nos seus pais. Lembre-se de Paulo em Atenas. Paulo em Atenas ficou revoltado, e eu fico imaginando Paulo revoltado, com o gênio que ele tinha. Mas o que ele fez? Ele foi pregar o evangelho, todos os dias na rua, e nos sábados na sinagoga. E ele, quando precisou referir-se às autoridades do Areópago, ele os tratou com respeito. Então, quando você estiver muito nervoso, muito nervosa, adolescente, entre no seu quarto, coloque música que louve a Deus para tocar. E se você estiver muito nervoso, muito nervosa, cante junto, cante, louve ao Senhor. Assim como a harpa de Davi acalmava Saul, os louvores ao Senhor vão te acalmar. Pode ter certeza disso. Louve ao Senhor. E você vai de fato ficar melhor destes nervosos que você nem sabe por que está passando. Acredite, eu fui adolescente também, eu sei do que eu estou falando. Aconteça o que acontecer, não desrespeite teus pais, adolescentes. Não os insulte, não grite com os teus pais, não bata portas, não fale coisas que vão insultar, desrespeitar os teus pais. Deus pode te castigar por conta disso. Se você soubesse o que os teus pais já fizeram por você, você não faria isso de jeito nenhum, você seria grato.
Você vai entender isso o dia que você tiver o primeiro filho. Aí você vai entender o que os teus pais fizeram por você. Uma aplicação aos jovens e aos adultos. Respeite e trate bem as pessoas. Há poucos dias, 2 casos chamaram a atenção da mídia. Uma de um promotor que estava andando na rua sem máscara e o policial, seguindo os protocolos educadamente, e a polícia de São Paulo é bastante educada, o abordou e ele humilhou, tentou humilhar ali o policial, foi extremamente desrespeitoso, ficou feio para ele, Ficou feio para ele. Um outro caso recente foi de um motoboy que foi humilhado por um indivíduo que morava num condomínio, um condomínio, me parece, de luxo, E o indivíduo tentou humilhar aquele motoboy. Que coisa lamentável, meus irmãos, lamentável. Nunca faça isso, nunca passe pela tua cabeça humilhar pessoas. Sabe o que tenta alguém a fazer isso? E no caso ali, a pessoa foi tentada e não resistiu? É o orgulho, é aquele sentimento que você tem de que você é melhor dos outros. Irmãos, destrua esse sentimento, ele é contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então não pense que você é mais inteligente que os outros, não pense que você é mais esperto que os outros, não pense que você é mais santo que os outros. Coloque-se diante de Deus em humildade, pedindo a graça de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, porque esse é um assunto muito sério. A palavra de Deus diz repetidas vezes que Deus faz o que com os orgulhosos? Ele quebra os orgulhosos na sua soberba. E Ele exalta os humildes. Seja humilde, não se julgue melhor que as outras pessoas. Eu repito, essa propensão nossa de querer humilhar os outros, que alguns fazem, mas está a tentação aí no teu coração, ela nasce de um falso entendimento sobre nós mesmos, de uma sensação de que nós somos melhores que os outros, e nós não somos, não somos. Nós só estamos nos caminhos de Deus porque Cristo morreu na cruz para nos salvar e nós não tínhamos mérito algum, não éramos melhores que ninguém, foi pela graça, pelo amor incondicional de Deus que Ele nos salvou. Então sejamos humildes, sejamos humildes. Não ache, aliás, que você pode se dar ao luxo de ter algum orgulho, porque afinal de contas você já viveu bastante, você tem experiência de vida. Ora, Jesus sofreu a vida inteira e manteve-se humilde até o final. Então você não tem direito de ser orgulhoso. A tua experiência de vida não te dá esse direito. Lembre-se de Jesus Cristo, que sofreu muito mais do que você e manteve-se humilde até o final da sua vida. Mesmo quando estiver em situação de injustiça, como Estevão, mantenha a postura de discípulo de Cristo. Não pague mal com mal. Use palavras respeitosas. Então, em primeiro lugar, diante de um tribunal ímpio, Estevão se portou com respeito. Segundo lugar, ele se portou com conhecimento. Depois dessa introdução respeitosa, Estevão vai se defender das acusações falsas com um conhecimento bíblico impressionante. Eram 3 as acusações contra Estevão. Primeiro, blasfêmia contra Deus. Segundo, blasfêmia contra Moisés. Terceiro, blasfêmia contra o templo, afirmando que Jesus o destruiria. E com o rosto irradiando um brilho angelical, como nós vimos no último versículo do capítulo 6, Estevão vai responder aos adversários, recitando a história dos israelitas. Quanto à primeira acusação de blasfêmia contra Deus, Estevão começa o seu discurso com a expressão: o Deus da glória apareceu a Abraão. Como é que Estevão está blasfemando contra Deus se ele começa o seu discurso dizendo: o Deus da glória apareceu a Abraão? E o discurso inteiro ele vai colocar Deus na posição de Senhor da história, de soberano. Não há nenhuma palavra de blasfêmia contra Deus no discurso de Estevão. Pelo contrário, há palavras de total exaltação.
Quanto à acusação de blasfêmia contra Moisés, Estevão, do verso 20 ao verso 44, conta a história de Moisés com detalhes, honrando Moisés em todo o tempo, especialmente no começo, quando ele diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. E mais especialmente, quando ele coloca Moisés como um precursor do Messias. Quando ele encerra o texto dizendo que Moisés prometera alguém que viria maior do que ele. E ele está se referindo a Cristo e colocando Moisés como um precursor, como um tipo de Cristo. Onde é que está a blasfêmia? Ele está exaltando a história de Moisés aqui. Quanto à outra acusação, de que ele ensinava que Jesus iria destruir o templo, ele mostra dos versos 44 a 50, que apesar de Israel ter tido um tabernáculo e agora ter um templo, Deus não estava limitado a uma estrutura feita por mãos humanas. Ele conta que Davi quis construir o templo, não pôde, conta que Salomão construiu o templo, mas na sequência ele diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Então vocês estão preocupados porque Jesus vai destruir o templo? A verdade é que Deus nunca habitou num templo. Essa é a verdade. E assim ele rebate esta última acusação. Meus irmãos, conhecimento da palavra de Deus é o que nos ajuda em tribunais injustos. É impressionante o conhecimento de Estevão quanto à história do seu povo. E algo que nós não percebemos, porque o nosso texto está em português, mas o texto no original nos mostra que Estevão não apenas conhecia de cor a história do seu povo, mas ele, sem ler, de cabeça, de memória, ele está citando trechos quase que inteiros de trechos bíblicos do Antigo Testamento, palavra por palavra. Estevão sabia esses trechos imensos, decorado. Ele não sabia só a história, ele sabia os trechos, palavra por palavra. Impressionante o conhecimento de Estevão quanto aos trechos bíblicos. Ele decorou partes e partes da história do povo de Deus. Isso nos lembra o episódio de Jesus no caminho de Emaús, quando ele passou a citar ali de memória aqueles 2 discípulos que caminhavam, tudo o que constava a respeito dele, o Messias, no Antigo Testamento. De memória, Cristo começou a citar as profecias messiânicas. Meus irmãos, diante de um tribunal ímpio, Estevão se portou com conhecimento. O mesmo devemos fazer nós. Em 1 Pedro capítulo 3, nós lemos um texto que sintetiza bastante o que nós estamos falando até agora. Diz assim, lá na carta de Pedro: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que está em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Todo o texto se adequa ao que nós estamos falando, não é? Mas especialmente neste tópico do conhecimento, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em outras palavras, o discípulo de Cristo, o servo e a serva de Deus, tem que estar preparados para dizer: eu sou crente por isso e por isso. Nós temos que estar preparados para dar razão da nossa fé, razão da esperança que habita no nosso coração. O conhecimento de Deus é essencial para isto, é essencial para a nossa vida. Paulo, aliás, ora pelos Efésios para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Efésios 1:17, e depois
para que cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, no capítulo 4. Paulo ora pedindo a mesma coisa para os colossenses, para que eles transbordem de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É possível que existam áreas na tua vida que você conheça muita coisa. Talvez a tua profissão, o teu negócio, a tua carreira, o teu estudo, as irmãs que trabalham em casa, questões da culinária, não é? É possível que você tenha uma área de predileção que você conheça muito. Mas, meus irmãos, como discípulos de Cristo, além dessas coisas, principalmente, nós temos que conhecer muito a palavra, o que Deus já fez pelo seu povo e o que Deus espera que nós façamos. Nós temos que conhecer a palavra, porque antes de uma profissão, nós somos discípulos de Cristo. Aliás, se alguém te perguntar assim, o que você é? Como é que você responde? A maioria das pessoas responde com a profissão. Mas nós não somos a nossa profissão. A profissão você conseguiu em determinado ponto da tua vida e haverá um tempo que você vai aposentá-la. Antes da profissão você é alguma coisa. O que você é? Você não é a tua profissão. O que você é? Eu dou a resposta. Você é discípulo de Cristo. Antes da profissão. Você é discípulo de Cristo. Você é filho de Deus. Mas discípulo de Cristo é mais específico, porque te lembra a tua missão de se parecer com o Mestre em tudo que você fizer, em tudo. Então, o que nos define é Deus, e nós somos o quê? Discípulos de Cristo. E qual é a tua profissão? Aí você responde, mas antes da profissão, você é discípulo de Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo para manifestar ao mundo as maravilhas do teu Redentor. E você é discípulo em qualquer profissão. Pode até mudar de profissão. O que te define é que você é discípulo de Cristo. E discípulos de Cristo têm que conhecer o seu Mestre. Tem que conhecer o que Deus já fez pelo seu povo, os anúncios do teu Mestre no Antigo Testamento, e tudo o que o teu Mestre Redentor fez no Novo Testamento, e o que Ele espera de você agora. Temos que conhecer o nosso Redentor, meus irmãos. Assim, nós poderemos dar razão da nossa fé, quando nós formos questionados. Estevão estava diante de um tribunal ímpio, e recitou trechos e trechos da história de Israel. E aí nós entendemos no capítulo 6, como é que aqueles cidadãos todos, judeus e fariseus, todos de várias sinagogas mencionadas ali no capítulo 6, não estavam dando conta de argumentar com Estevão, não estavam dando conta. E aliás é um fato interessante. A primeira menção ao apóstolo Paulo direta acontece no capítulo 8, versículo 1. É a primeira menção a Saulo no Novo Testamento. O último versículo que nós lemos. E Saulo consentia na sua morte. Mas, lá no capítulo 6, quando fala que daquelas sinagogas havia gente da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, essa era a cidade de Paulo. Muitos estudiosos creem que Paulo não apareceu só lá no final, quando Estevão estava sendo apedrejado, mas Paulo já estava aqui, dentre o pessoal da sinagoga de Cilícia, porque Tarso, cidade de Paulo, era capital da Cilícia, era Tarso da Cilícia. Então tudo indica que Paulo estava aqui também, junto desse pessoal, e ninguém podia com Estevão, com a argumentação de Estevão. Por quê? Porque ele conhecia a Bíblia, porque ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, trazendo para o nosso século, quando ateus vierem te interpelar, se você conhecer a palavra, eles não vão conseguir te dobrar. Quando espíritas, religiosos, budistas, muçulmanos, romanistas vierem tentar te conhecer, se você conhecer a palavra, a genuína palavra de Deus, eles não vão te dobrar. Pelo contrário, você vai fazer perguntas que eles não vão conseguir responder. Ontem mesmo, eu assisti um vídeo na internet de um pregador de rua parando um mormon
e fazendo algumas perguntas para o Mormon, que o Mormon não conseguiu sair de jeito nenhum. Conhecimento das Escrituras. Conheça a tua Bíblia, porque você vai dar razão da tua fé, e você vai ter muito mais condições de mostrar a verdade àqueles que estão ao teu redor. Em segundo lugar, então, diante de um tribunal ímpio, além de respeito, devemos ter conhecimento. E por fim, confrontação. Respeito, conhecimento, confrontação. Confrontação do quê? De pecados. De pecados. Olha, eu fico imaginando aqueles membros do Sinédrio, ouvindo Estevão, começando respeitosamente, irmãos e pais, o Deus da glória, e Estevão fazendo aquela exposição belíssima, né, citando trechos decorados da história, um resumo da história do povo de Deus. Eu imagino que aquilo era música aos ouvidos dos religiosos do Sinédrio. Alguns deviam estar gostando muito, até o ponto em que Estevão confrontou os seus pecados. Aí eles ficaram ensandecidos, enfurecidos. O texto fala que eles rilhavam os dentes como animais raivosos. Estevão começa o seu discurso, como nós vimos, expõe o seu discurso, mas no final ele confronta o pecado do sinédrio inteiro, aquele tribunal ímpio. Meus irmãos, discípulos de Cristo não estão no mundo para fazer coceira no ouvido de pecadores. Estevão, se ele continuasse com aquele discurso, ele poderia talvez até escapar das acusações. Ele poderia falar, não, eu não disse nada disso, eu concordo com vocês, e podia ir embora. Mas nós não estamos neste mundo, meus irmãos, para agradar a homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus, e foi o que Estevão fez. Ele construiu a história mostrando sutilmente que o povo de Deus sempre foi rebelde. Moisés, homem de Deus, e o povo construindo o bezerro de ouro. O povo caminhando por desobediência no deserto, o povo matando os profetas, matando todos os profetas que foram enviados. Estevão foi mostrando a história de rejeição, rebeldia e desobediência, de modo muito sutil, mas no final ele não foi sutil. No final ele concluiu com força. E ele diz então, no final, que aqueles homens, verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Homens de dura cerviz é a mesma expressão que Deus usou para descrever os israelitas rebeldes, quando eles adoraram o bezerro de ouro. É a mesma expressão. Estevão está citando decorado os textos, e ele chama aquele povo do mesmo nível do povo que adorou o bezerro de ouro. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Você dizer incircunciso para um judeu, especialmente para uma autoridade do sinédrio, era muito violento. Incircunciso era terrível. Mas aqui ele usa a expressão dos profetas, incircuncisos de coração e de ouvidos. Os profetas muitas vezes disseram, vocês deveriam circuncidar o coração. Vocês são circuncidados na carne, mas no coração não são. E aqui Estevão mais uma vez relembra falas dos profetas, mostrando que a advertência dos profetas lá atrás serve, continua servindo para eles. Vocês resistiram ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais. E para concluir o verso 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vocês são traidores, vocês são assassinos. Meus irmãos, que coragem, que coragem, que confronto de pecados, palavras duríssimas e verdadeiras, e foi por isso que eles ficaram enfurecidos, porque a verdade doeu. Estevão foi na ferida. E o verso 55 é muito impressionante, porque no verso 54 eles estão enfurecidos, rilhando os dentes, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita.
Se uma multidão enfurecida estivesse prestes a te matar, vindo ao teu encontro, certamente você estaria olhando para a multidão ou para uma rota de fuga, certamente. Estevão olhou para os céus, olhou para os céus. Que bela lição nós temos aqui, não é? Em momentos de perigo, a gente olha para os céus, a gente olha para Deus. Foi o que Estevão fez. E eles estavam no sinédrio, eles não estavam a céu aberto, mas de uma forma miraculosa, Deus abriu os olhos de Estevão para que a dimensão espiritual, o terceiro céu, aparecesse diante dos seus olhos. E ele olha para o céu e ele vê Cristo em pé, ao lado, à destra de Deus. Quando Deus abre os olhos dos crentes, como alguns irmãos experimentaram no leito de morte, Deus permite que eles enxerguem o céu. Não é um fenômeno incomum. Irmãos nossos no leito de morte, no momento da morte, no momento ali da passagem, em alguns segundos, a pessoa comunicar o que está vendo. Não é incomum. Eu tenho um caso desse na família, lá no Ceará. De alguém que estava assim, no momento de morte, na passagem, e ele começou a falar, olha, veja. Há alguns segundos aí, que às vezes Deus permite que na passagem, nós já comecemos a vislumbrar as maravilhas que estão nos aguardando. Estevão teve esse vislumbre pouco antes da sua morte. Meus irmãos, Estevão estava em um tribunal sozinho, não tinha ninguém ali para defendê-lo, ninguém, nenhum advogado de defesa, mas eis que os céus se abrem e aparece o advogado de defesa, o próprio Jesus Cristo, em pé, ali mostrando, eu estou contigo. E não foi para salvá-lo daquele ataque, porque ele morreu apedrejado, mas foi para trazê-lo para os seus braços. Isso acontece ainda hoje. Há missionários morrendo pelo mundo, de formas bárbaras, mas os céus se abrem e Cristo os está recebendo. Nós temos a bendita esperança, meus irmãos, o bendito consolo e certeza de que nós fechamos os nossos olhos neste mundo e nós imediatamente estamos na presença do Pai. Os textos bíblicos nos mostram os servos sendo transportados por anjos à presença do Pai Celestial e do nosso Redentor Jesus Cristo. Do verso 57 ao 60, é o final do nosso texto, nós temos então o apedrejamento dele. Eles clamavam em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, o lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Uma morte por apedrejamento, eu nem imagino quão dolorosa é, meus irmãos. Porque para você matar uma pessoa com pedras, você vai ter que atingir a cabeça várias vezes. É uma morte terrível. Mas Cristo estava em pé, esperando o seu filho. As testemunhas deixaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. A expressão jovem aqui nos aponta alguém de 24 a 30 anos. Os estudiosos fazem as contas e creem que Saulo tinha neste momento uns 30 anos de idade. E por que as vestes foram deixadas aos pés de Saulo? Porque Saulo era a autoridade judaica maior presente ali. Saulo já era um mestre da lei, conhecedor do Antigo Testamento, mas desprezava que Cristo era o Messias. Saulo consentiu, diz o versículo 1 do capítulo 8, Saulo consentia na sua morte, aprovava a sua morte. Era a autoridade judaica que dizia, podem apedrejar. Podem apedrejar. Muitas leis foram quebradas aqui. Os romanos não deixavam que os judeus executassem pena de morte, mas eles estavam tão enfurecidos aqui contra Estevão. Estevão foi tão real nas suas palavras e desvendou o coração pecaminoso de todos, que eles não quiseram saber. Eles foram para cima e assassinaram Estevão. E Estevão, na sua morte, vai repetir duas palavras do seu mestre. Vejam, meus irmãos, a importância de nós sermos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo imitam o seu mestre. Estevão vai dizer aqui no verso 59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Palavras que Cristo disse na cruz, Pai, recebe o meu espírito. E ele vai dizer,
no meio do apedrejamento, morrendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Cristo disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Veja o discípulo de Cristo sendo fiel ao seu mestre, mesmo na hora da morte, mesmo na hora da injustiça. Ele tem a palavra no seu coração, ele imita o seu mestre. Irmãos, que forma digna de morrer. Morrer revelando que é discípulo de Jesus Cristo. Que Deus nos dê uma morte assim, que na nossa morte nós revelemos às pessoas, às enfermeiras, aos médicos, aos socorristas, seja quem for, que nós somos discípulos de Cristo. Então, diante de um tribunal ímpio, o crente deve confrontar pecados. Foi assim com Paulo em Atenas, foi assim com os mártires que morreram no decorrer da história, e deve ser assim conosco também. O último versículo que nós demos fala de Saulo. Saulo consentia na sua morte. Agostinho disse que a igreja deve, Saulo, a oração de Estevão. Saulo ouviu a oração de Estevão, e aquilo deve ter dado um nó na cabeça de Paulo. Como é que um homem, sendo apedrejado injustamente, Saulo era conhecedor da lei, Saulo sabia que muitas regras ali estavam sendo quebradas, né? Mas Saulo tinha um coração de pedra ainda. Mas como é que um homem sofrendo injustiça, sendo apedrejado, ele ainda ora pedindo perdão do pecado dos seus apedrejadores, dos seus algozes? Isso deve ter feito um nó na cabeça de Paulo. E pouco tempo depois, Paulo vai ser derrubado por Jesus Cristo e vai ser transformado por Jesus Cristo. Meus irmãos, se as pessoas estão pecando à vontade ao teu redor, você não deve ser cúmplice desses pecados, você deve confrontar as pessoas. Você deve, com respeito, com conhecimento e sabedoria, dizer: olha, meu amigo, este caminho que você está vivendo vai te conduzir à perdição. Deus não se agrada da vida que você está vivendo. Nós devemos, irmãos, confrontar as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz que se nós não confrontarmos, Deus vai exigir o sangue da pessoa de nós. Nós devemos mostrar para as pessoas que elas estão no caminho errado. Esse é o maior caminho de amor que nós podemos ter por uma pessoa. Mostrar que ela está caminhando para o precipício, para alertá-la. E Deus pode salvar esta pessoa. Mostrar que ela está errada e mostrar ao mesmo tempo a graça, as boas novas do Evangelho, a solução, a cura para a sua doença, para o seu pecado. Concluindo então, diante de um tribunal ímpio, como é que nós devemos nos portar? Com respeito, com conhecimento, com confrontação de pecados. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos use nestes momentos, possíveis momentos difíceis da nossa vida, momentos de injustiça, de perseguição e até de risco de morte. Que Deus nos use como seus discípulos, que nós revelemos sempre ao mundo que nós somos discípulos de Cristo. Amém.